Então, na maioria das vezes, as pessoas não estão nem aí para nós, e a gente tem vergonha de se expor. Então eu quero chamar aqui um cara que vai trazer um conteúdo bacana, diferente. É um cara que está com a gente desde o início também. É um cara que tem, além de a gente ter uma longa data de amizade, é uma pessoa muito especial na minha vida, e essa conexão fez com que ele estivesse com a gente desde o Gestão Moderna. É um cara que tem multi-habilidades, ele até me assusta de vez em quando, né? Um cara meio nerds, é meio diferente. Então, assim, ele está com a gente desde o início, e hoje ele vai ter a oportunidade de estar aqui compartilhando um conteúdo com vocês, para provocar vocês também a talvez colocarem a cara. Então eu quero chamar aqui um cara sem vergonha. O cara é sem vergonha mesmo. Esse cara é um cara sem vergonha. Então eu quero chamar aqui o meu irmão, o meu amigo, Vinade! Um sem vergonha de carteirinha. Calma que vocês vão entender. Saiu. Bom dia, sem vergonhas! Como é que vocês estão? Tudo certo? Então vamos fazer a primeira atividade. Olha pro colega do lado e diz para ele: você é um sem vergonha. Vai lá. Agora olha pro outro lado e fala de novo: você é um sem vergonha. Agora a pior parte, olha pro cara do lado e diz assim: eu também sou um sem vergonha. É por aí. Bom, gente, eu sou o Vina. Vocês me viram, talvez tenham me visto, talvez não, mas eu estava ali atrás. Aqui o meu papel é de produtor executivo, né? Mas agora aqui no palco eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que preocupa um pouco as pessoas. E essa preocupação é sobre qual é a maior prisão que existe na vida de vocês, que é a vergonha de você ser você mesmo. Tá? Só que quando eu falo isso, provavelmente a narrativa interna que tu fala é: pô, mas eu não tenho vergonha de ser eu mesmo. Beleza, então sobe aqui e conta para todo mundo como tu é bom. Opa, ficou um pouquinho diferente a situação? Então eu vou te convidar a começar a olhar dessa forma. Talvez você ainda não esteja pronto ou pronta para admitir essa vergonha, mas eu garanto para você que em algum nível ela ainda mora aí dentro de você. E qual é que é o meu papel? Eu sou especialista em fazer os empresários se tornarem a cara dos seus negócios. Rafael, por que isso? Vamos fazer uma pergunta rapidinha. Se você chega na loja, quem é a pessoa que você prefere que te atenda? Primeiro, o dono, óbvio, né? Segundo, um gerente, supervisor, etc. Mas você gosta de ser atendido numa ordem de top-down, né? E aí, por que que na hora de você colocar a cara do seu negócio, você manda a pessoa do marketing, você bota uma logo, você bota um monte de coisa? Se a melhor pessoa para comunicar sobre o teu produto, teu serviço, é você. É a tua cara. Pensa um pouquinho sobre isso, tá? E é esse o meu papel aqui hoje. Qual é que é a ideia? É a gente entender que a gente precisa quebrar barreiras. Eu quero trazer para vocês aqui um movimento, tá? O nosso querido Danilo falou bastante sobre posicionamento, e o meu movimento chama-se Liberdade Sem Vergonha. Só que se eu trago isso, provavelmente vocês vão pensar: pô, o Vina vai dar palestra num clube de swing, alguma coisa assim. Não, não, fiquem em paz. A sem vergonha que eu trago... não vai rolar hoje, tá? Sem vergonha que eu trago é sobre quebrar as barreiras internas, sobre quebrar aquelas coisas que te impedem de você ser quem você é na essência. Como assim? Vamos imaginar o seguinte: se você consegue, de fato, levantar a mão numa palestra com centenas, milhares de pessoas e colocar, de fato, a tua dúvida, ou se você leva essa dúvida para casa, ou se você consegue abrir um telefone e gravar um vídeo com autenticidade, com tranquilidade, com energia, para comunicar o quanto você é excelente, ou simplesmente você pegar aqui, ó, microfone, sobe aqui no palco e vai e faz a tua apresentação. Por que que isso não acontece? Lembra daquela história que a Joana contou aqui no primeiro dia para vocês, sobre a diferença do Bill Gates e da repórter? Cara, aquilo foi perfeito. Porque o que vocês estão perdendo hoje por não colocar a cara é simples. São só oportunidades. E oportunidades de deixar dinheiro na mesa, grandes valores de dinheiro. Só que tem algo que consegue ser pior do que isso. Rafael, pior do que perder de ganhar dinheiro? Sim. E eu vou contar para vocês que é isso. Se você tem vergonha ou medo de se expor, quem é que você acha que vai ocupar o palco da vida? Quem aqui já caiu em algum golpe na internet?
eu contei ontem para ti, eu comprei uma mentoria de um cara, paguei R$18.000 e na segunda parcela eu cancelei. Porque a promessa dele era linda e a entrega, completamente o contrário de gestão moderna. Aqui a gente promete menos e entrega 10 vezes mais, vocês já sabem disso, né? Só que por que esse tipo de gente está cada vez mais dominando a internet? Porque esses caras não têm comprometimento. Então eles não estão nem aí, eles não têm medo de ir lá e colocar a cara. Só que nós, quando temos medo e vergonha, abrimos palco para esse tipo de gente tomar conta. Então, é duro isso, mas eu quero te contar uma coisa. Tu, que não te expõe, que tem medo, que tem vergonha, que quando vê uma câmera já começa a tremer na base, a culpa dessa gente estar lá também é tua. Faz sentido isso para vocês ou eu estou alucinando aqui? Faz? Então olha para o colega do lado e diz, a culpa é tua. Para o outro lado agora, vamos ver se ele acredita. Maravilha, gente. Eu quero contar rapidamente o que me fez chegar até aqui, tá? Inicialmente, eu era músico, por isso que eu gosto de brincar com todas essas tecnologias, né? O Silvio falou que eu era nerd, né? Eu que obriguei eles a usar o iPad, se vocês estão querendo descobrir de onde saiu isso, né? Eu vi que tem muito aqui, gente, eu sou arquiteto de formação também, tenho um mestrado em engenharia civil, e em 2010 eu peguei tudo isso, empacotei, guardei numa caixinha e disse, agora eu vou trabalhar com pessoas. Como que isso aconteceu? Porque um dia eu estava num levantamento, eu e um estagiário, e o casal que estava lá brigava, não, porque aqui vai ser o quarto, não, aqui vai ser o escritório, e o meu colega me cutucou e disse bem assim, esses dois não precisam de um arquiteto, eles precisam de um psicólogo, né? Achando que estava abafando, só que aquilo entrou na minha mente de um jeito que vocês não têm ideia. E hoje eu sou psicoterapeuta, sou especialista em ansiedade, ajudo centenas de pessoas todos os dias aí a conseguir colocar a cara e mais do que isso, vencer aquilo que te trava antes mesmo de tu pensar em colocar a cara, aquele grande medo. Mas lá atrás, em 2010, eu tinha um escritório onde tinham 10 pessoas trabalhando comigo. E desde lá até aqui, eu já investi também mais de R$500 mil nessa cabecinha. Eu brinco, né? Agora eu estou careca, eu posso dizer, nessa mente brilhante. Sempre quis poder dizer isso, né? E a ideia é justamente conseguir... tu também tem uma mente brilhante, né? Estamos juntos na mente brilhante, né? E aí eu fui estudar, eu conheci aquela beldade lá que me apresentou num treinamento lá em São Paulo, porque nós... vou contar uma coisa para vocês. A gente é coach, tá? Todo mundo aqui é coach, eu não sei se vocês já sabiam, né? Não é aquele tipo de coach ruim, é um coach legal, que ajuda as pessoas de fato, né? Mas nós nos conhecemos numa formação em coach. E aí eu fiz PNL, fiz hipnose, me aprofundei na hipnose, virei professor de hipnose, não vou transformar ninguém aqui em galinha, fiquem em paz, tá? E acabou que chegou um momento no meu escritório que eu tive que chegar para os meus colaboradores, para os meus sócios, e fazer uma proposta para eles. Foi um ponto de virada na minha vida. E essa proposta resultou que em 2015 eu fechei o meu escritório. E ano que vem eu completo 10 anos vivendo e sobrevivendo somente de desenvolvimento de pessoas. Essa é a minha trajetória, só para que vocês possam entender um pouquinho. Só que eu paguei um preço muito alto. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Eu cheguei a pesar 130 quilos e eu precisei fazer uma escolha para começar a trabalhar com desenvolvimento humano. E essa escolha foi eu entender o quanto aquilo lá estava custando para mim. E eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão sobre o quanto que está custando não se expor. Eu convido todo mundo, pega o seu celular, liga na câmera frontal. Sério, faz isso, gente, vai ser bem importante, tá? Bota na câmera frontal. E eu quero que você olhe para você nesse momento, tá? Olha para você. E aí eu te pergunto, começa a olhar para ti e perceber como é que está a tua vida pessoal. Sério, não olha para mim, olha para a tua câmera, olha para o teu rosto. Percebe quanto que está sendo cobrado por essa procrastinação de posicionamento. Pensa um pouquinho nisso. Como é que vai teu relacionamento, teu casamento? Quando você chega em casa, deitam, vocês conversam? Ou só pegam o celular? Como é que está o teu posicionamento em relação às pessoas saberem daquilo que você é bom, aquilo que você é excelente? Como é que está isso? O porteiro do teu prédio sabe o que tu faz?
As pessoas que tu cruza no dia a dia sabem o quanto tu é excelente naquilo que tu faz? Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa também no teu financeiro, quanto que tu está deixando na mesa. Se você conseguisse colocar a sua cara, como que seria isso? Galera, tem uma música aí que era para estar rolando no fundo. Vê se não está baixo o volume, por favor. Aí, obrigado. E agora eu quero que você imagine o depois. Depois que você conseguir acabar com essa vergonha, com esse medo, o quanto que você vai conseguir a mais? Como que vai ser a sua vida se você conseguir de fato acabar com isso? Pensa um pouquinho, onde que tu estaria? Que roupa que tu estaria vestindo? Será que tu teria mais dinheiro, mais recurso? Eu não sei se você tem filhos ou ainda não, mas pensa nos teus filhos. Será que eles seriam mais orgulhosos de um pai, de uma mãe, que consegue se expor, que consegue dar o exemplo, que consegue se colocar? Como que seria a vida com isso à disposição de vocês? Eu não sei vocês, mas para mim, isso mudou completamente a minha vida. E é esse convite que eu quero fazer para vocês. Para que a partir de agora, vocês comecem a olhar para uma pessoa diferente, aí na tela do celular. Algo simples, mas começar a perceber onde que você poderia estar se você colocasse a cara. Se você colocasse a cara não só em rede social, mas você colocar-se e fazer valer aquilo que você acredita, sem medo do que os outros vão pensar, sem medo do que os outros vão falar, sem medo de se vão julgar ou não, se o meu amiguinho vai ver e vai rir da minha cara. Pensa nisso. O que você pode concluir com isso? Muito bem. Respira fundo agora. Pode fechar a tua câmera do celular. Baixa um pouquinho. E para que vocês entendam tudo isso que eu disse para vocês que acontece, entendam que nós somos treinados para isso. Nós somos treinados para ter medo, nós somos treinados para ter vergonha. Quando que isso acontece? Cara, quando a gente está falando alto e nossos pais dizem assim, ó, não fala alto, está todo mundo olhando. Vocês já viram isso acontecer alguma vez? Toda vez que isso foi falado para você, isso foi lá para uma caixinha chamada inconsciente. E essa caixinha até hoje está guardando isso. E sempre que você pensa em falar um pouco alto, subir num palco, essa caixinha vai, ó. Lembra que a tua mãe te disse que tu não podia falar alto? Só que isso tu não vê acontecendo, porque isso acontece a nível inconsciente. Ou, por exemplo, quando você tinha um professor muito bravo, que você levantava e ele dizia, como é que é teu nome? Henrique, não conversa, Henrique. Você não pode conversar. Aconteceu isso, né, Henrique? Só pela tua cara. Só pela tua cara já deu para entender, né? Então, assim, todas essas coisas. E aí a gente pode entrar nos P's, né? Não é os 4 P's do marketing, né? É os P's da influência. São pais, professores, padres, pastores, figuras de autoridade que moldaram quem nós somos até hoje. Então, não se sintam mal sobre isso, porque vocês foram treinados. Agora, não se acomodem com isso, porque a gente pode e deve dar o próximo passo. Eu quero contar para vocês aqui sobre algo muito legal. Eu estava nessa palestra aqui, e eu até contei para o Vini, o videomaker, antes do início. Eu digo, cara, estou nervosão aqui para falar para eles. Eu mostrei essa foto, eu digo, isso é uma palestra para 1.500 pessoas, e lá eu não estava tão nervoso quanto eu estava aqui. Talvez pela questão de contexto, né? E eu disse para ele, cara, nessa palestra, mais de 1.000 pessoas me assistindo. Eu contei, um pouco mais espaçado, mas eu contei a minha história. E lá, no final da palestra, uma pessoa veio até mim e me disse assim, Rafael, hoje, por conta da tua história, eu tomei a decisão de aceitar uma oportunidade que eu não ia aceitar, porque eu estava com medo. E quando você fechou um escritório de 10 colaboradores e resolveu dar um passo para seguir o teu sonho, eu me senti à vontade para fazer isso. Então, olha que poderoso isso. Olha isso daqui. Existe muito poder na vulnerabilidade. Só o fato de eu contar a minha história. Não é que eu sou isso ou aquilo, eu sou uma pessoa normal como cada um de vocês. Só que eu contei a minha história. E quando eu contei, essa pessoa se sentiu à vontade para escrever a própria história. Cara, olha que gigante isso.
E se vocês pudessem pegar, abrir um stories e falar sobre o que você fez na sua vida, e isso transformasse a vida de uma pessoa, tu não ia fazer? Eu tenho certeza que ia. É sobre um propósito maior. E olha que legal. Essa palestra que vocês estão vendo na foto, ela aconteceu há 3 anos atrás. E alguns dias atrás, isso foi em Passo Fundo, eu fui a Passo Fundo e ele me convidou para ir na loja dele. A oportunidade que ele tinha era empreender. E hoje ele tem 3 lojas. E, cara, eu fico realmente emocionado, porque ele estaria ainda na loja que ele trabalhava se aquilo não tinha tocado ele. Só que eu não tinha a menor ideia antes de começar. Eu só sabia, eu sentia que eu precisava começar. E foi isso, é isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Às vezes a gente fica muito autocentrado, sabe? Achando, olhando para o próprio umbigo, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho não sei o quê. Só que não é só sobre mim. É sobre todas as pessoas que merecem receber a minha mensagem. Então é mais ou menos sobre isso que eu queria trazer para vocês. E agora eu tenho um desafio. Quem de vocês aqui na sala é o mais sem vergonha? Quem é que vai levantar a mão? Tu? Não, tu não vale. Tu é sem vergonha mesmo. Sem vergonha. É sem vergonha, né? Quem é sem vergonha é o suficiente para subir aqui no palco? Trazendo seu telefone e celular. O primeiro que chegar. Primeiro que chegar. Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Está aberto. Muito bom. Nós temos 3 sem vergonhas aqui. O que eu vou desafiar vocês? Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu quero que vocês 3 peguem os telefones de vocês na mão. Corre lá e busca, está tudo certo. E vocês vão gravar um vídeo em cima do palco falando sobre a experiência de estar aqui no Gestão Moderna. Virados para lá para que o vídeo apareça que vocês de fato estão no palco. Tá? Eu vou dar para vocês 1 minuto, até porque a Roberta e o Pablo podem dizer engajamento, né? Tem que ser vidinho curto, não dá para vocês ficar falando um 8 aqui. Não, pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Não, fiquem na paz, o palco é comprido. Vai cada um para um canto. Tarso, o que tu faz aqui, Tarso? Tá bom, então vai bem para o cantinho. Virem para lá. 1, 2, 3 e o roteiro é de vocês. Vai lá. É de vocês. Contem sobre como vocês são excelentes fazendo o que vocês fazem. Uma salva de palmas para esses sem vergonhas. Ó, e uma coisa que é bem legal de falar para vocês, primeiro, meus parabéns, e segundo, contar que vocês simplesmente aproveitaram uma oportunidade. E essa oportunidade, eu verdadeiramente acredito que o universo premia aquelas pessoas que têm ação. Por isso que vocês 3 ganharam uma mentoria gratuita no valor de R$5.000 comigo. Tá? Vocês 3 receberam. Tu não, tá? Pode, 2 palavras. Eu sou Fabiane. Oi, Fabiane! Gostaria só de pedir desculpa a todos. Uai. Porque ontem eu não consegui entregar a vocês o que eu gostaria de ter entregue. Para mim é bastante difícil estar aqui, falar para vocês. E agradeço
Parabéns, Fábio. Parabéns, seja bem-vinda. Obrigado, pessoal. Podem voltar para os seus lugares. Segura. Pode falar. Oi, pessoal. Eu sou o Henrique. Oi, Henrique. Segura aí. Volta. Vem. Essa é a minha mãe, Fabiane. Eu sou o Henrique. Ali está o meu pai. Ontem, na Dinâmica dos cartões. Na dinâmica dos cartões, a gente teve um acontecimento e, como eu sou filho da minha mãe há 26 anos, eu sei o sentimento dela. A gente já batalha, todos nós, com isso. Isso é uma coisa que eu acredito que, para todo mundo, independente de se trabalha com a família ou se trabalha sozinho, com certeza enfrenta essa dificuldade de colocar o seu rosto. Eu sou a segunda geração, então, para mim, também não é fácil ter que, de certa forma, tentar superar algo que já foi construído, algo que já tem uma história. E eu fico muito feliz, eu sei o quanto é difícil para ela estar ali em cima. E eu queria pedir a salva de palmas para vocês, porque, realmente, para ela, eu sei o quanto é difícil, o quanto ela está se superando para estar ali. E eu fico muito orgulhoso, porque eu sei que aquilo ali vai desbloquear algo, um sentimento muito maior do que realmente superação, do que realmente o que ela acredita ou não acredita, porque eu sei que ela está fazendo aquilo ali não é só por ela, é por nós, é por todo mundo que enfrenta uma dificuldade, que tem medo, e eu acho que todo mundo merece ter essa superação, ter esse desenvolvimento, e foi por isso que ela, junto com nós, resolveu estar aqui, a convite do Gutierre, do Gustavo, de nossos amigos, e eu tenho certeza que todo mundo que confia nela, confia na nossa empresa, sabe que ela está fazendo isso para se desenvolver e buscar algo melhor para todos nós, para a nossa cidade, para os nossos colaboradores, para quem a gente consegue alcançar. Então, salva de palmas. Bom, parabéns, Fábio. Bom, gente, vocês entenderam a questão da oportunidade? Muitas vezes a oportunidade ela está à nossa disposição, mas a gente acaba deixando isso de lado. E eu quero fazer o convite a todos vocês a assumir essa oportunidade. E, obviamente, né, eu não poderia deixar vocês de lado. É incrível o que a Fábio conseguiu fazer e eu quero trazer isso para todos vocês. Só que, óbvio, eu não posso ir um por um de vocês, fazer todo o processo, então eu quero oferecer para vocês um presente, tá? Só para quem está aqui, assim como o Pablo trouxe, eu quero pedir para vocês me chamar lá no Insta e escrever essa seguinte frase: te conheci no PGM, tá? Isso não vai ativar nenhum gatilho, nem nada. Eu vou entrar em contato com cada um de vocês e vou dar de presente para vocês um diagnóstico de comunicação. Tá? Através desse diagnóstico, a gente vai entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria, o que a gente pode evoluir, tá? E como que a gente pode dar esses próximos passos. Certo? Bom, vou dando sequência aqui. Vocês podem mandando as mensagens para vocês, mas eu quero fazer um desafio. Tá? Se a gente começar a caminhar agora, eu quero convidar você a se imaginar daqui a um ano, mas livre da vergonha. Eu quero te convidar a imaginar o que tu pode fazer se essa barreira do medo de se expor e da vergonha não existir. Eu quero que tu imagine arrebentando essas amarras, imaginando você tendo o poder na sua mão, imaginando uma versão tua que ela é muito mais destemida. Ela é uma versão que simplesmente pode fazer as coisas acontecer. Fecha os olhos um pouquinho e imagina onde que você pode chegar se você se livrar desse medo, dessa vergonha. Visualiza os lugares onde você pode ir, as roupas que você vai estar usando. Visualiza todos os detalhes, aquela pessoa bem-sucedida. E quando você tiver essa imagem nítida na sua mente, respira. Respira fundo. Fundo, porque a gente não respira no dia a dia. Respira fundo. Vê aquele momento. Ouça, sinta, se conecta com aquilo, cara. Vê tudo que tu pode ser.
quando você toma a decisão de abandonar a vergonha. Cara, olha todas as coisas que tu pode conquistar. Daqui a um ano é tempo demais. Só que você precisa caminhar. Hoje é o primeiro passo. Se conecta com isso. Ouça, veja, sinta. Como é que você vai estar lá naquele lugar? Inspira mais uma vez profundamente. E deixa fluir dentro de ti. Isso. E agora, com essa energia que você sentiu, eu quero fazer um convite a todos vocês. Pode subir a luz de novo, Polaco. E eu quero que cada um pegue o seu celular agora. Agora é todo mundo, mesmo quem não subiu aqui no palco. Pega o seu celular, faz um vídeo agora, falando sobre a sua experiência, sobre a sua decisão de chegar nesse lugar daqui a um ano. E você vai falar nesse vídeo agora, tá? Grava. 3, 2, 1, sem pensar muito. Grava esse vídeo agora. E fala o quanto você é bom, o quanto você é incrível. Eu vou ficar quieto para você gravar seu vídeo aí. Vai lá. Muito bom. Quem já gravou o vídeo, coloca no seu stories, marca @RafaelVinadé, @Gestão Moderna Oficial, e nós vamos repostar. Vou dar trabalho para a Beta. Nós vamos repostar 100% dos vídeos de vocês. Tá certo? E para finalizar, eu quero convidar meus queridos irmãos aqui. É só tu que vem? Cadê o Gustavo? Gustavo, vem aqui também. Eu quero convidar vocês a declarar junto comigo algo que vai fazer muito sentido, que é um manifesto sem vergonha. Tá? Eu quero convidar vocês todos a falar junto comigo o que vai aparecer aqui. Todos vocês, em uma só voz. Tá? Vamos lá. Hoje eu deixo de ser apenas público. Hoje nos tornamos uma comunidade de sem vergonhas autênticos que brilham nos palcos da vida. Eu carrego o meu chamado e não tenho mais vergonha de mim. Não tenho vergonha da minha história e dos meus sonhos. Muito obrigado. Sejam mais sem vergonhas. Uau! Alô, eu adoro fazer isso. O pessoal disse que não dá pra fazer porque eu meto muita pressão na turma aqui. Mas, Vina, eu vou sacanear ele agora. Tu tem uma meta pra estar mais no palco na próxima edição. Opa. Agora te rala. 20 quilos a menos. Eita, e uma nós. roupinha dessa. Tá bom. Te vira. Junho? Junho. Possível. É possível. Muito bom, muito bom. Meu irmão, muito obrigado. Valeu a pena ou não essa palestra? Foi bom ou não foi? Então, mais uma vez, peço uma salva de palmas pro meu amigo, pro meu irmão. Obrigado, irmão. Te amo.